Bom dia, Deus! Sou Morirão mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Oremos. Espírito Santo de Deus nos protege de todo mal e de toda mentira. Amém? Confia em Deus, único digno de adoração. Fala com Ele. Igualzinho fala com seu pai, com sua mãe, e tudo será realizado. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel de casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até ao dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: é gente que transportasse e fizesse habitar nas cidades de Samaria. Não sabe o costume do Deus da terra? Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os Sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, e a Adramelec e a Anamelec, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas causas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam
a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportadas. Até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou ao filho de Jacó. E quem deu o nome de Israel? A quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fazem eles até ao dia de hoje. Capítulo 18. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. E lhe chegaram Neustã. E o Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade de fortificada. Olha só, aqui você viu, olha, no versículo 7, assim foi com o Senhor, né? Então Ezequias serviu ao Senhor para onde sair era com prudência e não atendeu os desmandos do governo naquela época. Então nós temos que ter cuidado para não se vendermos às autoridades atuais. Temos que seguir a Deus para que Deus opere em nós, independente do sofrimento e do que estamos passando. Deus é o único digno de adoração que pode nos ajudar em tudo. Então recebam todos o pão da vida, sejam abençoados, nunca abandonem Deus. Amém?